vou pedir aqui o Raimundo para orar para a gente. Raimundo, você ora para a gente, Raimundo? Sim, sim, oro sim. Então vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai que habita nos mais altos céus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse sábado que estamos passando em tua presença, pelos momentos que estivemos em tua casa para te adorar em espírito e em verdade, e por sentirmos que fazemos parte do teu povo, que somos um povo redimido de ti, que o Senhor está procurando encaminhar até chegar às mansões celestes. Amém. Pedimos ao Senhor neste momento que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor venha nos orientar com o seu Santo Espírito, para que possamos aprender cada vez mais, colocar em prática e ensinar aos outros. Perdoa os nossos pecados, Pai, vem estar com cada um das suas necessidades, que o Senhor possa nos atendê-las conforme a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então vamos lá, vamos para o capítulo 6, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, abrir a apresentação. Só um minutinho. Na cova com os leões. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Tinha várias sugestões de... Qual era a outra lá? Então, tem alguém criando o gatinho. Tinha várias sugestões de tema, né, para a gente estudar hoje. Mas a ideia é a seguinte, quando a gente... Qual é o contexto que a gente está aqui, né? O Império Babilônico tinha acabado de ser desativado, né, pelo Medo-Persa. Eles assumem o poder. Foi na semana passada, a gente estudou o capítulo 5. Esse é bem na continuação, bem na sequência, né? Joilton trouxe para a gente ali o Belsazar, a escrita na parede, a mão que escreveu na parede, o Império Persa que assume o comando, desvia o curso do rio, e eles invadem e pega todo mundo ali numa festa, né? E aquela festa já tinha uma mão escrevendo para Belsazar, dizendo: olha, seu tempo passou, você foi pesado na balança e foi achado em falta. E nesse momento começa ali o Império Medo-Persa, com Dario assumindo a parte dos medos, né? Começando ali com Dario. Esse é o contexto. Esse é o contexto de como que começou, como é que começa o capítulo 6. E aí, Dario tinha algumas boas intenções, e a gente percebe isso logo no início do capítulo, que é nos primeiros versos, né? para com Daniel. Quem poderia ler para a gente, está na tela, capítulo 6, versos 1 a 3. Por favor. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel 6, 1 a 3. Obrigado, Joilton. Bom, o que o Dario fez, né? Na verdade, ele dividiu as províncias, né? As províncias, as cidades-estados, né? Eram 120 cidades-estados. E ele armou 3 presidentes. Daniel era um desses 3 presidentes. E cada presidente tinha ali uma série de cidades-estados, série de províncias sob sua orientação, sob sua demanda, né? Então, Daniel era um deles, mas Daniel tinha um detalhe especial, alguma coisa que diferenciava ele. Ele tinha um espírito excelente. Bom, uma vez que Daniel se comportava dessa forma, ele se destacava no meio dos outros, e não era de hoje que Daniel tinha esse comportamento, desde lá de Nabucodonosor já percebia isso.
eu até coloquei aqui algumas passagens, Daniel 4:8, Daniel 5:11-12, lá fala exatamente essa mesma coisa, que Daniel tinha um diferencial. Quando o rei percebe isso, quando Dario percebe isso, ele pensa que não, eu vou colocar esse Daniel acima dos outros dois, porque ele vai conseguir resolver a parada toda. O cara é muito bom, ele se destacava, é muito bom. Então, por quê? Não porque ele era bom por ser bom, mas porque ele tinha um diferencial que era a presença do Espírito do Senhor. Isso aí faz recordar de um outro estadista que é mencionado na Bíblia. Veja o que está em Gênesis 39, 3 e 4. Quem poderia ler agora? Por favor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Está falando de José, né? José do Egito, a mesma coisa de Daniel, né? A gente percebe assim, José também chegou num ponto, ele não estava ali porque ele queria, assim como Daniel. Daniel não estava no governo porque ele queria, ele foi levado para lá. José foi levado para lá, mas mesmo estando no lugar que eles não queriam, na época que eles não queriam, eles tinham a presença do Senhor. E a presença do Senhor fazia com que ele prosperasse em tudo aquilo que ele fazia. É engraçada a história de José e a história de Daniel, né? São dois estadistas que não queriam estar ali, não se candidataram a ser um político, a ser um presidente, a ser um governador, a ser um prefeito, mas por estarem ali pelas circunstâncias, fizeram o que quer fazer melhor. Mas o diferencial deles era a presença do Espírito. Veja depois José. Elias, você já tentou ler 2 vezes, mas não conseguiu. Leia essas agora para a gente, Elias. Sim, está aberto o microfone agora. É essa que está? Essa daí, 39, 21, 22. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Obrigado, Elias. Então, qual é a primeira grande lição que aprendemos neste capítulo? Eu gostaria de ouvir de vocês. A primeira grande lição que a gente está vendo aí que está evidente, né? É como se destaca José e Daniel. Por que eles se destacaram? O que trouxe para eles esse favor, essa capacidade de governar, de liderar, de fazer as coisas? Pode falar. Deus capacitou. Era a presença do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus que fazia a diferença na vida de José, correto? Eu vou trazer um outro texto. Qual é o segredo do sucesso da perspectiva bíblica? Olha, tem 2 textos bíblicos aí. Um está em Tiago 1,17, outro está em Josué 1,8. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Josué 1,8 diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, em outro texto diz assim: terá sucesso, você terá sucesso. Onde é que está a perspectiva bíblica, então? Qual é o segredo da perspectiva bíblica do sucesso, de ser bem-sucedido? Olhando a história de Daniel, a história de José, eles estavam ali porque eles queriam? Não. Mas, mesmo assim, eles conseguiram ser destaque onde eles estavam. Vamos refletir um pouquinho sobre isso.
Eu acho interessante essa parte de Daniel, essa parte de José, como que existe esse paralelo na história dos dois. Ô, Nino, Oi? aqui Daniel 6, capítulo 4, assim, tem uma parte que fala assim, que Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Sim. Esse era o perfil de Daniel, né? Então, eles disseram uns aos outros, nunca encontremos motivo que tenha a ver com a religião dele. Quando a gente vê a dedicação que ele tem e como ele foi fiel ao seu Deus, eu creio que isso aí é o que destaca mais nele, né? A fidelidade. A fidelidade de Daniel e de José começava onde? Para com os homens ou para com Deus? Deus. Para com Deus. E depois ela se expandia naturalmente para a fidelidade dele para com os homens. É interessante isso, a gente entender isso, porque, veja, quando José é colocado à prova, aquela prova mais terrível que foi com a esposa do chefe, ele fala o quê? Como poderia eu trair o meu Deus? Então, a fidelidade dele primeiro estava para com Deus, era vertical, e depois, naturalmente, ela se transformava em horizontal. É importante a gente verificar isso. Ô, Nino, você falou esse paralelo que há entre Daniel e José, é que todos dois começou com a vida com a adversidade, né? Eles não tiveram tanta bênção no início, mas eles todos dois botaram no coração ser fiel a Deus a despeito de qualquer situação que eles pudessem enfrentar. E você vê que todos dois sobressaiu. É importante a gente ver o sucesso desses homens, a vitória deles, que isso também pode ser para nós. Se eu colocar ser fiel no meu coração, a despeito de qualquer coisa que eu estiver passando, porque se Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, muito mais no sofrimento do justo, ou muito menos no sofrimento do justo, ou de qualquer um de nós que somos fiéis a Deus, ou pelo menos procuramos ser. E é com certeza que se eu também botar essa prioridade, o meu foco for Jesus em vez dos meus problemas, eu vou ser igual Daniel e José. Certo? Então, o paralelo é esse aí. Obrigado, eu acho que tanto José quanto Daniel tinha todos os motivos do mundo, se nós formos pensar assim, pelo lado humano, de ter dado errado. Porque nós vemos José ali, José era o filho do vamos falar hoje, o filho do papai, né? E foi vendido pelos próprios irmãos para uma terra distante, o Egito. Então, ele escravo. E chega lá, ele vai trabalhar como escravo. Ele era escravo. Só que o que ele aprendeu no passado, que o pai dele ensinava e os momentos que ele tinha para falar com Deus através das histórias, da conversa do pai, porque o pai já falava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre o avô e o bisavô dele. Então, ele aprendeu aquilo ali e ele decidiu a acreditar, a entregar as fichas dele de onde ele estava, na situação que ele estava. Porque muitas vezes, quando nós encontramos numa situação difícil, nós temos dois caminhos: ou clamar a Deus ou entregar os pontos, como diz, né? E naquele momento ele preferiu confiar em Deus. A mesma coisa foi Daniel. Daniel era de uma linhagem real, foi para Babilônia, né? Foi como escravo também de Babilônia. A própria não dá totalmente a entender que ele era eunuco, mas quando você estuda que todos os reinos que conquistavam os reinos, eles levavam os da família real e, para castigá-los ou vergonha, eles os tornavam eunucos, né? Então, você vê, Daniel também tinha todos os motivos do mundo
errado como deu com outras pessoas que foram junto com ele. Só que o que ele aprendeu na escola lá, de sacerdotes, as escolas reais que ele aprendeu, os ensinamentos, ele confiou em Deus e colocou em prática. E Deus vai justamente onde nós damos a oportunidade para ele entrar. Ele precisava de alguém no Egito e ele precisava de alguém em Babilônia. E ele aproveitou justamente, Deus usou justamente aqueles que resolveram estar do lado dele, entregar a ele. Porque na hora que é entregue para Daniel a primeira etapa, aí ele não fala, não vou resolver, não vou procurar a Deus. Primeiro vou procurar saber, com Deus ele vai me revelar. Então, basta a gente ser, quando chegar as provações, os problemas maiores da nossa vida, nós entregarmos a Deus. Entregamos, não vamos tentar resolver da nossa maneira, porque a nossa maneira humana é torta, é errada. E quando nós confiamos em Deus, nós entregamos a Ele, aí tudo é resolvido. Mesmo que demore um pouco, né? Nós vemos no caso de José ficou quantos anos? Né? Só de 10 anos só trabalhando na casa de Potifar, 10 anos, mais 3 anos na prisão. Né? Nós vamos a história de Daniel. Daniel já ficou mais ou menos 3 anos e pouco na faculdade lá para depois fazer realizar aquele primeiro sonho lá, né? Decifrar o primeiro enigma. E aqui Daniel já está com seus 80 anos, né? Agora já passou aquela fase inicial, o Daniel já está no finalzinho, né? Se fosse nosso tempo, meu tempo de Silmar, estava aposentado. Gente, posso colaborar? Vai lá. Obrigado. Tem um paralelismo também com Moisés e com Jesus. Os 4 tiveram educação. Eles tiveram estudo para serem líderes. Jesus teve o bar mitzvah e Moisés era príncipe. Obrigado. Outro detalhe que a gente percebe que, meio à adversidade, tanto José quanto Daniel, eles não faziam as coisas aos homens. Eles faziam o seu melhor, fazia fielmente aquilo que Deus colocava na mão deles, como se fizesse a Deus. Ele entendia que ele era um escravo e que tinha que fazer meia boca. Ele fazia o melhor ao ponto, conforme a Nilza leu, de não ter achado nenhuma falta neles. Eles falaram, a gente não vai conseguir achar na administração de Daniel nenhuma falha, ele é muito íntegro. Eles estavam com inveja, estavam enciumados, porque Deus fazia ele prosperar em tudo. Da mesma maneira, José. Tudo aquilo que José colocava a mão prosperava. E ele fazia as coisas como se estivesse fazendo a Deus. Mesmo na condição de escravo, alguém pode dizer, eu só vou ser um bom funcionário se eu ganhar. Eu só vou ser um bom funcionário se eu for reconhecido, se eu estiver numa posição de destaque. José estava ali numa situação de escravo e ele fez o melhor. José estava numa situação de prisioneiro e ele fez o melhor. E aí, aquela palavra, se no pouco fosses fiel, no muito te colocarei. Deus agora coloca ele como governador, porque sabia que ele ia fazer o melhor. Assim como Daniel, chegando nesse momento, Deus, quando ele pede uma revelação de um sonho, ele diz, você é muito amado. Antes de você terminar a sua oração, Deus me compeliu, me ordenou que eu viesse aqui, na beira, aqui da tua casa, né, te explicar tudo. Deus mandou Gabriel explicar a Daniel, e ele disse, o próprio anjo confessou, você é muito amado. Deus amava demais Daniel. Nino, gente. Nino, só para completar o que eu estou falando aí, é o seguinte, você pega por exemplo, eu ainda acredito que a história de José é mais dramática do que a de Daniel. Porque José, por exemplo, ele foi vendido. Chegou lá, foi trabalhar como escravo. E confiando em Deus. E mesmo assim, ele foi preso por um delito que ele não cometeu. Imagina se eu, por exemplo, estivesse na situação de José, adorando Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo, né, como escravo em uma casa,
fosse condenado por um pecado que eu cometi e fosse preso. E José, mesmo com toda aquela situação, eu digo assim, deram para ele o limão, ele fez uma limonada. Quer dizer, eu vou continuar confiando no meu Deus, eu sei que meu Deus vai me livrar disso aqui. Então ele falava, quando você estuda, eu muitas vezes eu estudava a história de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. E Deus o tomou para si. Eu ficava pensando, mas como é andar 300 anos com Deus? Ô, Nino. Então, às vezes você pensa que, às vezes eu pensava que Enoque ficava num lugar como os monges ficam. Não, Enoque trabalhava, Enoque andava com as pessoas, Enoque tinha contato com outras pessoas, mas as pessoas em Enoque sabiam que ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Eu não sei se você vai chegar nessa parte, Nino. Ele sofreu muito, José, e que Deus tinha um plano também até para esse sofrimento. Porque quando José estava lá com os irmãos dele, ele também estava gostando um pouco dos privilégios que ele tinha. Ele estava mimado, ele gostava de ser o especial, o queridinho do pai, ele estava desenvolvendo uma arrogância, assim, e José precisou passar por tudo que ele passou para ser o grande homem, para tudo que Deus tinha preparado para ele fazer, entendeu? Então, esse sofrimento também fez parte do que Deus preparou para ele fazer lá no futuro. Obrigado à colaboração de todos. Elaine tocou um ponto que realmente vale uma reflexão para a gente voltar nesse ponto lá no final. José e Daniel, eles foram muito novos para o palácio, né? E aí Deus foi modelando, realmente usou a situação para mudar um pouco do caráter de cada um. Mas agora nós estamos falando com Daniel com 80 anos. 80. Será que Daniel precisava passar por mais essa prova? Será que Daniel precisava passar por mais essa situação? Era necessário realmente, o crescimento espiritual de Daniel, ele ser colocado numa cova com os leões? A gente vai responder essa pergunta mais um pouquinho lá para frente. Vamos avançar. Obrigado, Elaine, obrigado a todos aí que participaram, Raimundo, Hilton. Bom, acho que a gente já tocou nesse ponto aqui, né? Quando Daniel sobe na vida, né, os outros dois presidentes querem puxar o tapete dele, devido à inveja, devido eles não queriam, né? Eles tinham alguns motivos, eu até listei aqui alguns motivos que eles não gostaram de Daniel. Por que eles não gostaram de Daniel? Primeiro, pelo poder. O poder é uma situação, a inveja vem pelo poder. O cara está crescendo, eu queria estar ali no lugar dele, né? Ele está sendo no cargo. Então, eles perceberam que a intenção do rei. Segundo, que Daniel tinha sido ex-ministro da Babilônia também, do Império Babilônico. Ele atravessou ele era da oposição, vamos dizer assim, né? Ele era do outro partido político. E ele continuou no governo. Espera aí, então, coisa errada. Por que esse cara ali não nós? Né? E o terceiro ponto é o antissemitismo, né? Ele era judeu. Por que não nós que somos medo-persas? Por que tem que ser ele o grande destaque, né? Então, assim, pelo menos três motivos para eles não quererem Daniel no trono. Primeiro, por causa do poder mesmo, por causa do poder. Segundo, por ele ter atravessado um outro governo. Eles não achavam justo isso, talvez. E terceiro, porque eles não eram da linhagem dos medo-persas, ele era dos judeus. Então, a gente vê essa situação, mas aí a gente vê logo na sequência o que Nilza leu aí, alguém poderia ler novamente, o verso 5, o desespero deles, né? Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Ou seja, o cara era, acho que o Joilton comentou um pouco sobre isso, o cara era perfeito no que ele fazia. Ele não deixava, como dizia Silmar, eu trabalhei com o Silmar um tempo, o Silmar falava assim: menina, a gente não pode deixar o rabo. Você lembra, Silmar? Se a gente deixar o rabo, o nego pisa em cima. Essa era os ensinamentos do mestre Silmar. A gente tinha que andar sempre na linha direitinho.
Imagina, 80 anos, 70 anos de serviço ali e nunca Daniel deixou o rabo. Não tinha um errinho para ser, sabe? Para chegar ali e falar assim, não, aqui tem um negócio errado. Daniel trabalhou terrivelmente bem, né? Se é que existe esse exagero. Daniel era impecável, não tinha erro no trabalho dele, para que pudesse falar assim, não, aqui você errou, aqui você falhou. Aqui esse cafezinho que você tomou aqui, ó, tá errado, você não tirou nota fiscal. Esse suco de uva que você tomou aqui tá superfaturado. Não tinha erro, não tinha lisura, era lisura pura, não tinha rasura no arquivo de Daniel. É incrível, né? Como que não podia encontrar o erro nele. Então, eles prepararam praticamente um dossiê, né, sobre a vida de Daniel. Eu fico imaginando assim, né? Um dossiê Daniel. Por quê? Porque souberam tudo da vida de Daniel. E, ao final disso aí, eles chegaram na seguinte conclusão. Bom, na verdade, quando eu vejo essa história de Daniel dessa forma, eu me lembro do livro Educação da senhora White. Quando eu estudo a história de Daniel, normalmente, quando eu leio esse texto, me vem à mente esse texto da Educação de Ellen White, que diz assim: o mundo precisa de homens. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no ritmo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, quando lê a história de Daniel, que veja essa incorruptibilidade de Daniel, essa forma de ele ser honesta, leal, o tempo inteiro e todo o tempo, não tem como não lembrar desse texto da senhora White, que fala que Daniel, não fala que Daniel, mas que da necessidade do mundo, e eu lembro de Daniel. O mundo necessita de homens assim hoje. O nosso país precisa de homens assim. A nossa liderança precisa de homens assim, que realmente possam chamar o pecado pelo nome, sem que o pecado volte para ele, né? Sem apontar o dedo, mas sem que aquilo volte para ele, fiel como a bússola, ainda que caiam os céus. É impressionante. E Daniel era essa pessoa. Então, eles não viram outra forma de resolver o problema de Daniel, a não ser que armassem uma cilada para Daniel. E foi isso que fizeram. Capítulo 6, versos 6 a 9. Quem pode ler para a gente? Eu posso. E assim os supervisores e os sátrapas, com um acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Bom, onde é que começa o erro aqui, hein? Onde é que está? Assinar o decreto. Isso, e eles falam como se todos estivessem de acordo, né? Logo no início do verso, fala assim, todos os superintendentes, né, todos os presidentes, e nem todos, né? O negócio foi feito meio que Daniel, que era um dos presidentes, ele não estava de acordo com isso, certamente. Né? Então, Nino, isso lembra que muitas coisas, que a gente ouve muita reportagem, muitas coisas, às vezes, no nosso país, resolvidas na calada da noite, então, nem todo mundo está sabendo. Então, na verdade, quando eles falam todos, como eles já tinham Daniel em vista, e sabiam onde era o ponto fraco de Daniel, né, que para eles era um ponto fraco, e para Daniel era um ponto forte, era onde ele conseguia, era o alicerce dele. Então, eles não precisavam falar com Daniel. Então, para falar com o rei, não, Daniel está sabendo.
Eles usam de mentira, usaram de insinuação para conquistar e trabalhar com o rei e alcançar aquele objetivo que eles queriam. Veja o comentário bíblico adventista que fala sobre isso. Um exame atento aos hábitos de Daniel, uma observação minuciosa do seu trato com companheiros e subordinados e cuidadosa verificação dos registros não revelaram irregularidades que deram motivos a queixas ou acusações. Contudo, os inimigos de Daniel descobriram que ele jamais adorava em nenhum dos templos de Babilônia, nem participava de qualquer cerimônia religiosa pagã. Sem dúvida, notaram que todos os sábados, o dia de descanso prescrito na lei de seu Deus, ele se ausentava de seu escritório. Certamente imaginaram que seus momentos de oração interferiam no seus deveres oficiais. Então, essa foi uma percepção, né, do comentário bíblico adventista, que eles percebem o seguinte, que não ia, na verdade, eles fizeram uma investigação bem forte na vida de Daniel, para chegarem nesse ponto aí. Não foi assim, eu não imagino que foi de um dia para a noite. Eles ficaram observando Daniel, os hábitos, tudo, levantaram um dossiê mesmo sobre Daniel. E aí vem o verso 10, quando Daniel percebe a situação. Quem pode ler para a gente o verso 10? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bom, aí vai uma pergunta. Quem pode responder essa pergunta para mim? Por que Daniel não fechou a janela? Porque ele olhava, porque era costume naquela época que ele tinha... não, entendi. Eu entendi o que você quer dizer. Porque Daniel não tinha nada a esconder. Né? Então, para que fechar a janela? Daniel já sabia do que estava acontecendo. Né? Porque erros eles não iam achar. E eles sabiam que Daniel adorava o Deus vivo. Então, para que fechar aquela janela? Se Daniel fechasse a janela, Daniel estava sendo o quê? Medroso. Estava correndo. Então, o que ele fez? Ele confiou em Deus, eu vou fazer o que eu faço de costume, normalmente, como eu faço, eu adoro meu Deus, e ele, se quiser, ele me livra. Se não, fica nas mãos dele. Como os 3 amigos dele tinham falado no passado. Eu acredito que seja isso. Eu vou provocar um pouquinho mais. Será que... Mas ele não poderia ter evitado esse problema? Fala aí. Então, ele faz o contrário do que Jesus pediu, né? Porque Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vê em secreto te recompensará. Na realidade, ele queria ser visto mesmo. O testemunho dele era esse. Ele queria mesmo ser visto e ele não tinha nada a esconder e ele foi... Ele falou assim, olha, eu vou mostrar para eles que eu não temo. Aqui entra um outro aspecto que também me chama a atenção, Nino, quando as pessoas falam onde estava Daniel quando os 3 amigos foram parar dentro da fornalha, né? Agora eu pergunto, onde estavam os amigos agora com Daniel? Com certeza talvez já tivesse morrido, sei lá, mas de qualquer maneira é só uma questão aí, né? Não vem... Mas Daniel, ele de fato, ele queria que as pessoas soubessem que ele estava orando a Deus. Ele estava testemunhando ali e afrontando mesmo. Afrontando no sentido, mostrando o que ele estava fazendo. Não estava escondendo. O Ailton, há pouco tempo atrás eu vi, se não me engano, um comentário, acho que foi no comentário, foi o pastor Arilton que falou no programa, no estudo dele, falou assim, que provavelmente, quer dizer, a gente não tem prova bíblica sobre isso, provavelmente, como ele era um estadista, na época, os 3 amigos dele estavam em viagem. Ele estava numa viagem ou estava doente. Alguma coisa assim. Agora, só que nesse caso de Daniel, eu fico também pensando em 2 pontos aí. Um, que pode ser que esses amigos deles já haviam morrido, e outra coisa. O alvo principal não eram os amigos dele, é Daniel. O alvo deles era Daniel. Sim. Então, eu fico com esses dois pontos de vista.
Esse é duas coisinhas que eu quero perguntar lá no céu para Daniel, sabe? Ele vai me responder. Outro detalhe também. Nino, lembrando também, Nino, que naquela época, quer dizer, diferente da época de Jesus, os judeus, eles costumavam realmente, a casa deles era realmente na parte de cima, onde eles costumavam fazer as orações deles, eram abertos justamente para o lado onde estava o templo em Jerusalém. Então, pode ser também esse caso. Mas eu ainda fico naquele pensamento que a integridade dele para com Deus era como foi com os amigos dele. Eu vou para o meu quarto, eu vou orar ao meu Deus. Se ele quiser me livrar, me livra. Se ele achar que não deve, chegou a minha hora, chega a minha hora. Eu queria também atribuir o seguinte. Em 1 Reis, logo no versículo 30, na oração de Salomão, ele disse que fez um pedido a Deus. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhe o teu perdão. Então, era costume de Deus orarem voltados para o templo. E eu acredito que Daniel, como líder, ele queria dar um exemplo para todos os outros hebreus que moravam ali naquela região, que eles deveriam lembrar da promessa e da oração de Salomão e orarem voltados para o templo. Né? Aquela promessa, esse pedido de Salomão, ele pediu que Deus atendesse de uma forma especial o hebreu que estivesse longe, que estivesse em terra estrangeira, que estivesse afastado e não pudesse ir até o templo levar a sua oferta ou ali orar a Deus, mas se ele orasse voltado para o templo, que Deus lhe desse o perdão, que Deus ouvisse a sua oração. Tá? Por isso, por que Daniel orava 3 vezes? É uma outra pergunta também que a gente podia fazer. Né? Então, em especial, essa que o Nino falou, eu acho que porque ele primeiro queria dar o exemplo para o povo, que não devia esquecer-se de orar voltado e ter a promessa, o pedido que Salomão fez, estabelecido na sua vida, que seria o perdão, Deus ouvia a sua voz. Né? Assim como também as outras religiões, como os árabes, eles também fazem isso, eles oram voltados para Meca. Né? Uma outra característica também, a gente percebe que na cultura isso era muito aceito, que eles receberiam a bênção por estar orando na direção do templo de Salomão. Perfeito. Isso. Nossa, tanto assunto que quase que eu me perco. O templo não existia, mas as muralhas ainda existiam. 2000 anos depois, os árabes começaram a praticar isso. E o que é a primeira coisa é que não é a primeira vez que um decreto do rei interfere na religião. Boa. Vamos falar sobre isso aí. Já a gente chega nesse ponto. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Primeiro vamos ler o texto da senhora White. Profetas e Reis. Ele, Daniel, tá? Não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem quais as consequências de sua fidelidade a Deus. Seu espírito não vacilou. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitira sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Está aí a resposta, né? Tem também um texto na Bíblia que fala que aquele que se envergonhar de mim, envergonharei dele na presença de meu Pai. Quer dizer, tudo bem que está lá no Novo Testamento, né? Está lá no Novo Testamento. Mas também isso é ensinado também no Velho Testamento, então você não ter vergonha de Deus, você reconhecer a Deus. Nós vemos no caso, por exemplo, história de Abraão, que Abraão chegou no Egito, ficou com medo de ser morto, não foi em Deus, e falou que Sara era... Tudo bem, que ele fez uma mentira pela metade, né? Metade de mentira, né? Então, a gente entra aí na confiança em Deus e na fidelidade. Né? Não importa o que venha acontecer, eu vou orar, meu Deus, da forma que eu sempre orei,
da forma que eu sempre falei com ele. Esse exemplo que você usou de Abraão aí, nesse caso, Abraão deixou a janela aberta ou fechou a janela? Bom, aí fechou a janela. Aí ele fechou a janela, porque ele teve medo. Ele não confiou, o próprio comentário bíblico adventista, ele fala o seguinte, que ele não confiou em Deus. Porque se ele tivesse falado que Sara era a esposa dele, não teria acontecido nada, não teve amor. Pô, cadê a promessa de Deus? Farei de ti uma grande nação. Aí ele morre no Egito. Não tinha graça isso. Né? Não tinha um porquê. Então, na verdade, foi medo mesmo. Nós somos seres humanos, né? Independente do nosso cargo, até os profetas tiveram medo. Né? Então, os discípulos tiveram medo. Então, independente da nossa situação, nós somos seres humanos. E muitas vezes nós agimos de uma forma e outras vezes agimos de outra forma. No caso de Abraão, quando Abraão sai da terra dele, sem saber para onde ir, Deus manda que ele vá. Aquilo era uma fé muito grande. Então, nós vamos outros, né? Mas aí, nesse caso aí, no Egito, foi medo. Ali foi medo mesmo. Foi falta de confiança em Deus. Ali falhou. A própria White fala que ali ele falhou. Ele não confiou em Deus. Agora uma pergunta mais retórica, não necessita uma resposta assim, mais um pessoal, uma reflexão interna. Quando é que nós fechamos a janela? A pergunta é, se fôssemos nós, fecharíamos a janela, fecharíamos as cortinas ou deixaríamos ela aberta? É para reflexão? É para reflexão. Só para reflexão. Eu acho que vai chegar um momento que se a gente deixa a janela aberta, deixa a janela fechada. Estou chegando, cara. Está chegando. Ou mesmo, né, Nino? Ou ficar sem orar, né? Ou ficar sem orar. É a outra opção, né? Não orar. Não orar. O cerco está chegando, o cerco está apertando. Vamos avançar um pouquinho mais. Quem pode ler para a gente 11 a 13? Deixa eu pequeno. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem que não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa. Segundo a lei dos medos e persas, não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz sua oração. Interessante, né? Olha a estratégia que os caras usaram. Primeiro, eles vão lá todos juntos, né? Eu coloquei aqui. Primeiro, eles juntam todos juntos e vão pressionar o rei. Segundo ponto, eles fazem com que o rei recorde, antes da denúncia, reafirme a lei. Como é que é a lei mesmo? A lei é essa, né? Sim, é isso mesmo, a lei é essa. Então tá bom. Então toma, aqui Daniel. Então, até coloquei assim, eles planejaram um assassinato dentro da lei. Um assassinato legal. Matar dentro da lei. Matar dentro da legalidade. Dentro de um decreto. Né? Criaram um decreto para matar. Para matar quem? Para matar Daniel. Para matar quem? Para matar o judeu. Fica bem claro que eles não falam assim, Daniel, o presidente dos nossos... Não, Daniel, o judeu. E aí, naturalmente, a gente se lembra de Apocalipse 13, 15 a 17. Já foi lido aqui no estudo passado, no capítulo 3, né? Mas vale a pena a gente ler de novo. Quem pode ler aí para a gente, Apocalipse 13, 15 a 17. Beleza? 15 a 17? 15 a 17. Então vamos lá.
Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer, que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Quem obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse o sinal, a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Bom, a gente percebe aí que morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós vimos essa adoração bem clara no capítulo 3, da imagem, na adoração da imagem de Nabucodonosor. E, novamente, a gente vê aí a questão do decreto de morte, a legalização da morte, do assassinato, em questões de adoração, não necessariamente de uma imagem, mas de uma pessoa. Nesse caso, estava restrita a adoração somente ao Dario, ao poder religioso, ao poder religioso se misturando com o poder político. Então, nesse caso, o poder político deveria ser adorado. A gente vê, nessa história de Daniel, a história se repetindo e a história se repetirá no futuro. É interessante isso, tá? Porque a gente vê essa junção entre o poder político querendo ser poder religioso. E essa mistura sempre dá bomba, né? Sempre dá errado. Bom, vamos ver o restante do 14 a 16. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas eles disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Se Dario tivesse percebido o que estava por trás das ciladas dos compassos lá, ele não teria permitido, porque, pelo que a gente percebe, Dario tinha uma certa afinidade com Daniel, ele tinha uma certa relação de amizade com Daniel. Mas Dario foi facilmente enganado. Por quê? Qual foi a estratégia que eles usaram para ganhar? Dario, sem pensar direito, ele assinou o decreto. Nino, o que me faz lembrar um pouco aí o seguinte: Dario conhecia Daniel. Dario sabia que Daniel não adorava nada além do que o Deus verdadeiro. Então, eu acho que nesse momento aí, a falha de Dario, mesmo ele gostando de Daniel, é aquilo que nós chamamos de... Como é que é? Quando nós queremos adoração para nós, nós estamos sendo... Não é idólatra. Me fugiu a palavra, entendeu? Então, na verdade, assim, ele foi aquilo ali. É presunção? Oi? Presunção? Lisonja. Oi? Lisonja. Mas é uma mistura disso aí tudo. Só que, assim, como ele sabia que Daniel... Não, como ele conhecia Daniel e sabia que Daniel era um deles, que poderia... Que o nome de Daniel também estava nessa lista, porque eles não entregaram a lista para o rei assinar aquele decreto. Se todos nós estamos de acordo, Daniel também teria que estar de acordo. Então, o nome de Daniel estava ali. Então, alguma coisa estava errada, entendeu? No meu pensar, assim, alguma coisa estava errada. Não me vem a palavra correta. Quando nós gostamos de nós mesmos, nós queremos adoração para nós. Como eu esqueci um egocentrismo. Isso, o egoísmo. Ali partiu uma parte de egoísmo, entendeu? Dele ser adorado. E aí ele esqueceu de Daniel. Ele esqueceu da amizade. Será que se a frase estivesse assim, olha essa frase negrita aí, o interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, fizer qualquer oração,
ó rei, seja lançado das covas dos leões. Se não tivesse a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, será que esse e não a ti não tem uma... Se não tivesse essa parte, será que o rei teria entrado nessa? Ele usou uma frase chamada lisonja, né? Ele se sentiu envaidecido, da mesma forma que Nabucodonosor... Você falou a palavra que eu queria, Lídia, vaidade. Você usou a palavra que eu queria. A palavra minha era vaidade. Houve a vaidade da parte do rei no momento que esse Daniel. Da mesma forma que Nabucodonosor, quando viu falar lá que ele era cabeça de ouro, ele falou, opa, deram ideia para ele, então faz uma estátua de ouro. Então, ele também se sentiu naquele momento envaidecido. Ele seria um Deus. Por 30 dias, ele seria um Deus único, né, a quem todos prestariam culto. E a gente tem outros casos assim na Bíblia, tem até o Herodes lá, que foi devorado por bichos, né? Porque também o povo aclamou ele como Deus e ele gostou daquilo ali, não corrigiu o povo e ali mesmo ele se acabou, né? Aí na hora que ele assina o decreto, entendeu? Na vaidade dele, sem pensar na consequência que ele não lembrou de Daniel. Naquele momento ele não lembrou de Daniel. Depois que ele assina o decreto e que ele descobre que eles vêm e apresentam para o rei, ele fala assim, nossa... O que eu fiz? O que eu fui fazer? E ele tenta, né? E ele tenta resolver, mas os caras estão nas costas dele lá. Olha, você não tem o que fazer, não tem como revogar. É lei dos Medos e Persas e não volta. Com licença, eu posso enriquecer com um testemunho rápido, 2, 3 minutos no máximo, por favor. Vai lá, Elias. Isso acontece nos dias de hoje. Em nome de Deus, manda-se matar, manda-se separar da família. A história é a seguinte: a senhora tem 80 anos, provavelmente a mesma idade de Daniel, nessa história, nessa época. Ela tem 80 anos de idade, sempre pertenceu àquela comunidade religiosa. Ela e a família dela, pertencente àquela igreja, não faltava um culto. E estava acontecendo que estavam construindo mais uma igreja. E ela foi convocada para ser servente de pedreiro. E, coincidentemente, ela teve que ir ao médico porque estava doente, estava passando muito mal. Os líderes da igreja mandaram, através do filho, dizer que se ela não comparecesse no dia para servir como servente de pedreiro, ela teria que, com os recursos dela, contratar um servente para ficar no lugar dela. E que se isso não acontecesse, ela seria disciplinada. Olha só a situação, isso em nome de Deus. É a morte. Obrigado. É isso aí, em nome de Deus fazem coisas, né? Terríveis. Já fizeram na Idade Média, então, de misericórdia. As cruzadas, etc. Bom, aí vem o desespero, né? O desespero do rei. E eu acho interessante isso, porque assim, Deus permite que as coisas cheguem a um certo ponto para que o nome dele seja ainda mais exaltado, para que o livramento ainda seja melhor. Veja esse relato que está em Profetas e Reis. Deus não impediu os inimigos de lançarem na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isso foi para que pudesse tornar o livramento de seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Deus poderia ter impedido, mas ele não quis impedir. Por quê? Porque se Daniel fosse liberto pelo rei, as honras seriam do rei. E Deus queria a honra para ele. E Daniel, ele sabia com quem ele estava mexendo. Ele sabia quem era Daniel. Assim como ele sabia, você já viu lá meu servo Jó? Meu servo Jó pode fazer o que quiser, que vai ficar firme. Deus sabe o limite. E Deus sabia onde é que ele podia colocar Daniel. Ô, Nilo, no início você fez uma pergunta. Você fez um comentário desde o início de Daniel na corte, e depois você fez uma pergunta.
Daniel precisava, você fez a pergunta, Daniel precisava passar por tudo isso? Não, na verdade, Daniel não precisava passar por tudo isso. Só que, primeiro, não foi Daniel que causou, ele caiu numa armadilha, entendeu? E ali foi a oportunidade de glorificar, engrandecer o nome de Deus e mostrar aos outros israelitas que estavam ali que o Deus verdadeiro estava presente. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, existe aqui, quem não deve, não teme. Daniel não tinha nada o que temer da vida dele. Eu estou lendo ultimamente esse livro aqui, ó, Os Críticos sobre Ellen White. E aí eu vejo todo o livro, todo mundo falando, estou quase no final dele, todo mundo falando, e eu não vejo ela abrindo a boca em nenhum momento contra os críticos dela. Por quê? Ela não tinha nada a temer. Ela não devia nada. Foi uma vida de serviço que ela teve a Deus. E em nenhum momento ela falhou. Então ela não precisava espernear, que muitas vezes nós queremos provar uma coisa que a gente tem certeza que a gente não errou, esperneando e tal. Não, ela simplesmente ficou calada. Quando era preciso ela falar alguma coisa, ela falava, mas ela não ficou discutindo com ninguém. A mesma coisa foi Daniel. Daniel, em nenhum momento, ele discutiu, ele falou, ele esperou a sentença dele. A única certeza que ele tinha é o seguinte, vou no meu quarto, orar ao meu Deus, e ele vai resolver a situação. Vou entregar nas mãos de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais ele o fará. Você está correto, Raimundo. Também Daniel não precisava passar por isso, mas mais por fim eu vou voltar a comentar sobre esse assunto. Segura aí. Tá bom. Vamos fazer o do 15 ao 20. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não se deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É interessante, né, que fala assim, bom, valeu a pena, Daniel, né? Tipo assim, eu espero que tenha valido a pena, esse Deus que você serve sempre, será que ele te livrou? Essa pergunta é bastante interessante, porque 2 ou 3 vezes ele menciona o Deus a quem tu continuamente serves. Isso era uma característica da vida de Daniel que estava enraizada na mente do rei. E a gente percebe essa questão muito nítida, né? Com licença. Você queria falar, Elias? Sim, há uma coisa interessante na história. O rei, ele tem a fé no Deus de Daniel. Senão, ele não estaria lá. Ele teria certeza que ele já teria morto. Ele tinha uma esperança, né, Elias? Ele tinha uma esperança. Será que, por acaso, dá-se o caso de que teu Deus, a quem tu tenha te podido livrar? Interessante. Mas eu quero destacar aqui a questão do selo, né? O selo dos homens e o selo de Deus. Na hora que ele fecha e lacra, ele coloca um selo. É interessante que esse contexto, né? Haverá um selamento também. Um selamento para os homens, um selamento dos homens e um selamento de Deus. Aqueles que receberão um selamento por parte da besta, né? Um selo na mão direita ou na testa,
e aqueles que receberão o selamento de Deus na testa somente. Mais à frente nós vamos ver que depois que o rei sela, também Deus vem e sela alguma coisa. Nós vamos ver daqui a pouco. Justamente sobre esse selo, falando sobre esse selo, a importância. O selo é importante para os conspiradores, mas o selo é importante para Deus. Isso. Por que o selo é importante para os conspiradores? Para eles terem certeza de que ninguém vai mais mexer ali e Daniel realmente vai receber o castigo. Porém, Deus também aceita esse selo, porque o selo ali mostra que o livramento foi todo da parte do Senhor. Então, da mesma forma que os homens selam, Deus também sela. Nino, assim, o rei veio e selou com o selo humano. E Deus foi lá e selou a boca dos leões com o selo dele, dizendo assim, e quando o rei selou era propriedade humana, mas Deus selou e falou assim, não, aqui é propriedade minha. Aqui não vai tocar, porque é propriedade minha. E a própria Bíblia diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Então, Daniel era uma propriedade exclusiva de Deus. Os leões não podiam fazer nada. Eu até coloquei na propaganda, né, na chamada, falei assim, uma noite com os leões, né, Daniel na cova com os leões, azar dos leões, que o leão estava com fome, achou que ia comer alguma coisa, mas não comeu nada, porque Daniel, o leão da tribo de Judá estava ali com Daniel. Né? Mas comeu, Nino. Comeu depois, né? Comeu depois. No final, eles enchem à vontade. Naquela hora ali, eles ficaram frustrados, porque caiu o Daniel lá, mas junto com o Daniel estava o anjo do Senhor. Vamos para o final, porque já está dando tempo aí. Esses dois versos, esses versos finais, quem poderia ler para a gente? O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, porque não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e os seus filhos. E antes que chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas, de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto que para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele, Deus, e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. A gente vê aí o rei proclamando, exaltando e fazendo um edito em relação ao nome de Deus. A gente vê o livro de Daniel, a história de Daniel, toda assim. Os reis deste mundo querendo se sobressair, mas no final, quem se sobressai é o Deus Todo-Poderoso. E aí, no final, eles assumem isso. Quantas vezes Nabucodonosor foi assumindo isso, até que, de repente, ele assumiu de completo. Aqui, agora, a gente vê Dario assumindo essa posição. E eu quero, no final, os últimos 2 slides, justamente fazendo essa pergunta. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com um senhor de mais de 80 anos? Por quê? Será que Daniel precisava passar por mais essa prova? Será que Deus precisava testar mais uma vez o caráter de Daniel? O que tinha por trás dessa ideia? Agora nós vemos um Daniel velhinho, gente. É um senhor já de 80 anos. Já tinha vivido muita coisa, um senhor experiente, com suas rugas na testa, né, com seu cabelinho ali mais já ralinho, já mais branquinho. Esse era o Daniel, que não teve forças para voltar com o povo para Jerusalém. Esse era o Daniel. Mas aí, o livro Patriarcas, Profetas e Reis, na página 281.3, parágrafo 3, terceiro, fala o seguinte, que me mexeu muito comigo. O livramento de Daniel da cova dos leões tinha sido usado por Deus para criar uma impressão favorável no espírito de Ciro o Grande. As excelentes qualidades do homem de Deus, como estadista de vistas largas,
levou o governante persa a mostrar-lhe marcado respeito e a honrar suas decisões. E agora, justo no tempo em que Deus tinha dito que faria fosse o seu templo em Jerusalém reconstruído, ele moveu Ciro como seu instrumento para discernir as profecias com respeito a ele mesmo, com as quais Daniel estava tão familiarizado, e a conceder ao judeu a sua libertação. Amém. Está vendo aí? Está vendo como que Deus tem um propósito, como que Deus tem um propósito, Deus tem um projeto maior, e muitas vezes não é simplesmente, porque Deus, eu estou passando por essa provação, porque Deus quer me ensinar uma coisa. Não, às vezes não é isso. Deus está me usando a minha experiência para promover o propósito dele. Para glorificar o nome dele. Para glorificar o nome dele, para andar, para executar o plano dele. Nesse caso aqui, era o plano de Deus. Daniel chegou novinho lá, já estava com mais de 80, estava chegando a hora de reconstruir o templo. Os 70 anos do profeta Jeremias já tinha acabado, estava acabando. E Daniel estava preocupado com isso também, ele queria que o povo voltasse. Então, Deus usou Daniel para que pudesse cumprir o seu propósito, através da influência de Daniel ali na corte. Ciro foi o próximo, na sequência de Dario, sai Dario, entra Ciro, já o persa, né? Ciro, ele recebe a influência de Daniel, e o coração de Deus usa a influência de Daniel. E nós vamos ver mais para frente ali, que no capítulo 10, a batalha espiritual que existia para tomar essa decisão, porque lá na reconstrução do templo estava acontecendo uns problemas com Neemias, lá com Esdras, o Sambalate, Tobias, e aí manda a fofocaiada. Veja, gente, existe um grande conflito, a gente precisa entender essa questão. Existe um grande conflito que nós não conseguimos entender tudo que está por detrás da cortina. Mas Daniel simplesmente falou assim: eis-me aqui, eu estou aqui e vou continuar sendo fiel. Deus usou Daniel para fazer dele um instrumento, mesmo com seus 80 anos de idade, mas Deus sabia com quem que ele estava mexendo. Assim como ele fez com Jó. Ele sabia onde é que podia ir a fé de Daniel. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos... Pode completar. Nós estamos passando por dificuldades. Cada um de nós aqui temos as nossas lutas, os nossos desafios. Cada um está passando por seus problemas, suas barreiras. Cada um de nós temos a nossa batalha a ser travada. Uns mais fortes, uns há mais tempo, outros há menos tempo. Uns com dificuldade, uma montanha maior superar, outros com menor. Mas a gente tem que entender que existe um grande conflito, gente. À luz desse grande conflito, existe uma batalha. E essa batalha, Deus está querendo trazer pessoas para perto de si. Alcançar pessoas, concluir sua obra, pregar o evangelho, fazer o seu plano ser executado. E às vezes, salvação. E o propósito de Deus sempre é salvação. Então, esse propósito de Deus, ele nos usa como ferramentas, como discípulos, como pessoas nas mãos dele. Ele sabe o que a gente vai suportar. Então, ele permite que a gente suporte provações, perdas, mortes, situações, separações, porque Deus sabe que tem um propósito maior. E quando a gente chegar lá na frente, a gente olhar para trás, a gente falar assim: faria tudo de novo, porque Deus sabe o melhor na nossa vida. Então, que a gente possa realmente olhar para esse grande conflito, a gente olhar as dificuldades que nós temos. Veja, se Deus não poupou Daniel com 80 anos de idade para que o propósito pudesse ser cumprido, executado, eu tenho certeza que eu olharia para trás e falaria assim: para construir Jerusalém, para reconstruir o templo, mas 10 vezes eu vou lá com esses leões. Pode me colocar lá dentro 10 vezes, eu passo por isso de novo. Então, assim, quando a gente chegar no futuro, que a gente olhar para trás, e quando a gente vê que as pessoas que a gente gostava, que a gente amava, que a gente nos deixou, que a gente perceber as dificuldades que a gente está passando, nós vamos perceber o seguinte: valeu a pena, Senhor, valeu a pena, porque foi para a honra e glória, para a salvação de pessoas, para a honra e glória do teu nome. Ô, Nilo, eu quero fazer uma pergunta rapidinho para você ou para alguém que quiser responder. Por que Dario saiu e entrou Ciro, e quando foi isso? Bom, Dario, porque é o seguinte, lembra do chifre pequeno? Bom, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, do capítulo 7. Mas a profecia diz que eram medos e persas, e um chifre fica maior do que o outro. Então, o que acontece? A turma de Ciro acaba ficando mais forte, agora, e aí era uma junção de dois reinos, os medos e
os persas. Só que os medos ficam mais fracos, os persas acabam avançando, e aí eles acabam tomando conta do reino, e essa substituição é natural. Nino, e tem alguns teólogos também que falam o seguinte, que quando Dario assume, Dario está com 62 anos, já estava velho. E outra coisa, por ele ter 60 anos, foi concedido para ele, entendeu? Ser o primeiro rei. Então, depois passa para o Ciro. Então, o mais importante que eu queria dizer é o seguinte, Nino. Deus usou Daniel para converter Nabucodonosor. Era um outro império. E Deus usou Daniel, mais uma vez, para converter Dario. Porque desse reino, desse segundo reino, viria a saída dos israelitas voltando para a sua terra. É isso aí. E não só Dario. No momento que a notícia se espalhou, o Facebook ali, os medo-persas, o WhatsApp e o próprio decreto real dizendo do livramento que Deus tinha feito. Isso fortaleceu a fé dos cativos, isso revelou o verdadeiro Deus aos medos-persas. Eles começaram a refletir, mas como? Como Deus pode livrar como esse? Deus, ele através da vida de Daniel, evangelizou, fez uma grande conferência pelo testemunho que Daniel teve. A vida dele era um testemunho. Aquelas pessoas, eles queriam derrubar Daniel porque eles queriam praticar corrupção. Eles queriam desviar dinheiro do império e não achava nenhuma falha em Daniel. A sua vida era ordeira, era perfeita. E agora Deus usa Daniel como usou, por exemplo, Jonas em Nínive, para pegar o evangelho a toda aquela região. E quem quisesse conhecer, especialmente de forma individual, poderia. Eles começaram a refletir: há alguém além dos deuses que eles conheciam, alguém que realmente pode livrar. Olha, pois não. Só um minutinho. Mesmo depois do milagre, mesmo depois que Daniel saiu vivo, aqueles inimigos, falaram: não, esses eu não estavam com fome, não. Uma coisa aí, tem maracutaia aí. Ah, é? O rei falou. Então vai vocês. E antes que eles caíssem no terro, os leões comeram do alto. Então aí foi manifestado a glória e o poder de Deus. Não, eles não estavam com fome, não. Eles não estavam com fome. Foi gastronômico. Passou ar no corpo. Não foi nada. Vai lá, Elias. Assim, eu queria rapidamente também enriquecer. A história de Daniel a respeito da profecia de Ciro começa em Daniel 2. Daniel 2 pede a Deus, ele é dependente de Deus, e pede o entendimento da profecia de Jeremias dos 70 dias. E ele recebeu o entendimento, escreveu parte o anjo disse para não escrever, e ele foi testemunha da história, da própria profecia que ele tinha recebido. Então é uma coisa realmente fantástica. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, acho que no capítulo 9 ou 10, né? Que fala sobre essa preocupação de Daniel, né? Que acontece ali, ele começa a estudar e está vendo o dia chegando e não está vendo nada acontecendo. Mas só para a gente fechar, gente, o de Deus nesse reinado dos medo-persas, nessa parte prata do peito, Satanás percebeu o que estava acontecendo. E por algumas vezes ele tentou exterminar o povo de Deus, pelo menos aos líderes. Veja, ele tentou destruir com a estátua, ele tentou destruir os 3 amigos de Daniel, ele tentou destruir Daniel. Na sequência, nós vamos ver no período de Esté, que ainda é nos Medo-Persas, tentando destruir o povo judeu através do Naamã, né? Aquela história toda lá do decreto. Satanás percebe que se ele conseguisse destruir o povo de Deus, porque ele fez o exílio, levou o povo para o exílio, mas mesmo assim Deus armou um outro plano. Ele precisava destruir o povo de Deus para que não tivesse a linhagem
mudar não viesse Jesus. Mas como Deus é soberano, Deus é soberano, e o propósito de Deus sempre vai se estabelecer. Isso tem que ficar claro para a gente. Eu acho que o estudo de Daniel é para a gente entender isso, que o propósito, a gente não entender nada dessa história de reino que entra depois, entender uma coisa, o propósito de Deus é soberano. Amém. Existe um grande conflito, e aquilo que tem que acontecer dentro desse propósito de Deus vai acontecer. Jesus nasceu. Jesus voltará. Amém. Com o propósito de Deus. Nós estamos dentro desse conflito. É isso aí. Gente, já passou bastante tempo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos pelo sábado que se encerrou, pela semana que entra, a nova semana, são novas bênçãos, e nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Nós estamos envolvidos num grande conflito, sabemos que não conseguimos enxergar tudo que se passa ao nosso redor, mas nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós. Esse Deus é o nosso Deus pessoal, o Deus que foi de Daniel, o Deus de José, de Davi, o Deus de Abraão, o nosso Deus pessoal. Que o Senhor possa ser o meu Deus, Pai. O meu Deus, o Deus do Joilton, o Deus da Nilza, o Deus da Lira, o Deus de cada um de nós. Amém. Que nós possamos realmente ter um relacionamento contigo durante toda a semana, durante o sábado, para que possamos ouvir a tua voz e entender que existe esse grande conflito e que às vezes coisas ruins acontecem. E o Senhor, não que o Senhor gera essas coisas ruins, mas o Senhor permite que isso aconteça, para que o seu propósito possa ser estabelecido nessa terra. E o seu propósito é salvação. E nós acreditamos e aceitamos isso. E pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, guiando a nossa vida, para que possamos nos encontrar muito em breve contigo nos céus. Eu digo em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz semana, meu povo. Uma feliz semana para todos aí. Vamos tirar uma foto. E a foto? Vamos tirar uma foto. Deixa eu fechar aqui, papai. Feliz semana. Aí. Vamos tirar uma foto aí com todo mundo bonito. Feliz semana. No 3, hein? No 3. 1, X. 2, 3. X. Aí. Ô, Nino, obrigado aí pelo socorro. Valeu, Ailton. Tamo junto, filho. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Graças a Deus. Com Deus. Até mais. Tchau.